Vamos continuar. Eu gostaria de falar de todas as obras do Graciliano Ramos. Mas, assim, como eu falei, nós temos que ter foco. Eu quero apresentar um resumo de algumas obras, também não vai dar para trabalhar com todas as obras, mas eu gostaria de apresentar um resumo de algumas obras em torno de um nomezinho que é o nome de uma tribo de índio, né? Os Caetés. Então, os Caetés de Graciliano Ramos. É claro que, por exemplo, seria muito interessante apresentar aqui várias obras. Tem uma obra dele que é muito engraçada mesmo, que é Alexandre e os Outros Heróis. Pense no mentiroso. É o Alexandre, é muito engraçado. Sabe aquelas histórias que você ouviu os antigos contarem, né, de um cara que foi vestir uma bota e vestia a bota e a bota nunca chegava ao fim e era uma cobra que ele estava vestindo? Alexandre. Não, Alexandre era um mentiroso, que ele, não sei se vocês ouviram também, né? Aquelas histórias antigas. Então, Alexandre e Outros Heróis é um livro que a gente tem que ler. Terra dos Meninos Pelados. Não é que eles andam nus, é que eles eram sem cabelo, né? Terra dos Meninos Pelados. É uma briga ali, é uma ideologia do socialismo muito, muito grande mesmo. O livro Angústia, eu vou falar aqui. O livro Rapidinho Caetés, eu vou falar aqui também. Já falei de São Bernardo. Já falei de Vidas Secas. Livro Infância é um livro muito interessante. Não falei, não vai dar tempo de falar. Memórias do Cárcere. Livro muito, muito grande. Pelo menos esses livros, né? Daria para ler e entender bem. Mas é o seguinte, quando a gente pensa na ideia de Caetés, eu vou falar pelo menos em torno das obras mais importantes, só lembrando que são em cima de personagens, que eu digo que essas personagens elas são clássicas. Já falei de Paulo Honório, que é o capitalista lá, já falei de Fabiano. Aí você vai dizer, puxa, mas o Fabiano é um dos Caetés? É, mas cada um vai ter um sentido. Por quê? Quando nós pensamos na ideia de Caetés, essa ideia ela nasce na obra Caetés, que é um primeiro romance do Graciliano Ramos. E ele vai colocar nesta obra o João Valério, que ele representa este Caeté, este índio, né? E justamente ele conta a história dentro da obra das tribos dos índios caetés e fala dos índios como selvagens. Então, a Luísa, ela é esposa do Adrião, que justamente o João Valério chega ali sem condições nenhuma. O Adrião, ele já é mais velho, muito mais velho que a Luísa, ela é muito bonita, esposa dele, mas ele faz tudo o que a Luísa quer. E o João Valério vai trabalhar para o Adrião e finda se envolvendo com a Luísa, que é a esposa do Adrião. E justamente, né, ele é um caeté porque ele é um selvagem, por onde ele passa que sai exterminando tudo. E no decorrer de toda a obra, é uma cidade muito fofoqueira, porque a cidade que acontece a obra é a cidade Palmeira dos Índios, inclusive foi uma cidade que o próprio autor, Graciliano Ramos, foi prefeito lá. E ele largou depois de 2 anos, porque ele era honesto demais, teve condições de permanecer no cargo. E justamente o Adrião era muito bom, era como um pai para o João Valério. E a cidade fofoqueira manda uma carta anônima dizendo que a Luísa tem um caso com alguém. E o Adrião se atira, dá um tiro nele. E a maior agonia
do João Valério, que ele soube que ele tinha recebido uma carta, era saber que ele era o amante da esposa. Mas aí o Adrião morreu, e depois que ele morreu, ele descobriu que ele deixou boa parte lá da herança para o próprio João Valério e outra parte para a Luísa, porque ele tinha o João Valério como um filho. E depois que ele tem a parte na herança, ele não quer mais saber da Luísa. Ou realmente, ele é um safado, né? Ele é um índio, Caeté, ele é um selvagem. Então, nesse sentido de selvagem, que inclusive no final da obra vai fazer uma comparação da selvageria dos caetés, mas são índios, né, antropófagos, né, aquela ideia de pegar o inimigo, de devorar o inimigo e tudo mais, com o próprio João Valério, ele se coloca como um caeté. Daí surge a ideia dos caetés na obra do Graciliano Ramos. O Graciliano Ramos, ele era um escritor que ele era metódico, ele pensava em tudo, então nada acontece por acaso. É como um Machado de Assis, né? Machado de Assis, você vai ler uma obra do Machado de Assis sabendo que você pode encontrar muitas coisas ali. E ele faz isso, né? Então, quando ele escreve a obra, ele vai pensar exatamente em montar tipos de caetés, tipos de selvagens. Então, se você pega uma personagem como Paulo Honório, o Paulo Honório ele é um selvagem, mas ele é um selvagem que ele transforma tudo em coisa. Ou seja, ele é o devorador. Devorador, né? Para conseguir o que quer, ele é o devorador. Seja Madalena, o Casimiro Lopes vai ser a pessoa mais fiel, e o seu Ribeiro, né? Ali que vai ser também o guarda-livro deles, uma espécie, não era guarda-livro, era uma espécie de contador dele. E observe que, como Caeté, ele tinha tudo no seu poder. Ele tinha o jornalista, ele tinha o jagunço, ele tinha o advogado e ele tinha o poder religioso, que era o padre Silvestre. E ele era capaz de passar por cima de tudo e de todos. Fabiano, aí você vai dizer, mas Fabiano não pode. Não no sentido ruim. Fabiano, ele era um caeté, mas no sentido de que ele dizia, olha, Fabiano, você é um bicho, você é um selvagem. Porque na visão de Fabiano, somente um selvagem, somente um bicho era capaz de suportar todas as coisas terríveis da seca e passar por ela, sem fraquejar. Então, nesse sentido, ele é um caeté. E aqui é um resumo do que nós já vimos, assim, não é Sinhá, tá? É Sinhá Vitória, os filhos, a baleia, que tem mais sentimento, é mais humana do que os próprios humanos. Força opressora, o patrão, o funcionário da prefeitura, o soldado amarelo, e a própria seca, ela é uma opressora. E nós temos aqui outro caeté, que é o Luiz da Silva. O livro Angústia, um romance intimista, que mistura presente, passado e futuro, conta a história do Luiz da Silva, que vem de uma história do avô dele, que tinha recurso, mas vai à falência, já vai caindo, já vai perdendo o que tinha, era senhor de terra, mandava nos escravos, mandava em tudo, era um homem ruim. E depois, o pai dele, quando herda a fazenda, que o avô do Luiz da Silva morre, o pai não lida bem com as finanças, finda perdendo tudo e morre. O Luiz da Silva vai ficar na miséria. Então, ele vai perambular de lugar em lugar, dormir na rua, até conseguir se estruturar mais ou menos com um empreguinho. Ele era funcionário público. É onde ele vai contar a história dele com a Marina. A Marina, que morava ao lado da casa dele, que era a vizinha dele. E justamente era um bairro de pessoas pobres, né? Ele era funcionário público, morava numa casa pobre, e que ele ficava de olho na vizinha dele. A Marina era muito bonita, mas gostava de pintar os lábios de vermelho, gostava das cores mais vivas, lia romances que ele sempre dizia que eram romances que mexiam com a cabeça dela, igual a Luísa, da obra O Primo Basílio. Mas ele começou um namoro com a Marina e também o noivado. Ele estava trabalhando feito condenado para conseguir comprar, né, que eles chamavam de enxoval para o noivado.
Só que é quando entra na história o Julião Tavares. O Julião Tavares era um playboyzinho. Era feio, mas o Luiz da Silva também era feio, mas ele tinha dinheiro. E justamente ele costumava pegar as moças, usava e abusava e depois ia embora, deixava lá. E o que acontece? O Luiz da Silva, por que angústia? Porque existia algo que oprimia, e o que oprimia era o desejo sexual que ele tinha pela Marina, e ele não conseguiu consumar esse desejo, porque o Julião Tavares chega primeiro, e ele pega a Marina, né? E ele consegue pegar a Marina antes do Luiz da Silva. E a Marina deixa o Luiz da Silva e fica com o Julião Tavares. E ele fica ali naquela angústia, naquele poder opressor. E a obra ela é muito simbólica, né? Muitas coisas ali o autor vai deixando no caminho que representa a tragédia que vai ocorrer no final da obra. Então, depois que o Julião Tavares pega muito a Marina e tudo mais, ele deixa a Marina e ela está grávida. Aí o que acontece? Quando ela está grávida, o Luiz da Silva volta a se aproximar dela e oferece para levá-la a certo lugar para ela fazer um aborto. E leva, é num lugar decadente, pobre, nojento, e ela faz o aborto. E ela é maltratada lá na hora do aborto, de fazer o aborto. Quando ela sai do lugarzinho lá, da mulher que fez o aborto, da parteira, sei lá que diabo é isso, né? Já viram que eu sou contra o aborto, né? Que diabo é isso? Ela vai cambaleando e tudo mais, aí o Luiz da Silva começa a xingá-la, chamar de vadia, chamar de tudo quanto é nome, e ela vai na areia quente, e ela dizia, mas me larga, por que você está fazendo isso comigo? E ele olhava para todos os homens e dava homens para a Marina, fez horror da vida dela. E abandonou a Marina no meio do caminho. E justamente é uma obra que tem uma mistura de passado, presente e futuro. Que, embora a obra deste período seja uma obra linear, esta aqui mistura tudo. Por quê? Ela é uma obra intimista. A obra intimista ela se preocupa em mostrar o que há dentro de quem escreve, a essência. É como se fosse um vômito, como se jogasse sem a preocupação se está embaralhado ou não. É o que acontece. Então, ora ele se conta no presente, onde está a Marina, ora ele volta para um passado recente, um passado de 1 ano, que foi quando ele deixou a Marina lá naquele local, e eu vou já dizer o que ele fez com o Julião Tavares, ora ele volta para um passado mais distante ainda, que era quando o avô dele, o pai dele, eram donos lá da fazenda. E justamente depois que ele deixa a Marina, mas a vingança não está completa. Porque ele fez a Marina abortar o filho do Julião Tavares. Ele não queria aquela criança, mas ele precisava ainda acabar com o Julião Tavares. É quando ele pega uma corda, que um pedinte andava por lá, sempre pedia comida dele, o Ivo, e ele deixa a corda, ele pega a corda e vai atrás do Julião Tavares, que já estava pegando outra mocinha da cidade. Ele faz tocaia e quando o Julião Tavares sai, ele pega o Julião, amarra com a corda por trás e mata e pendura o Julião na árvore. E vai embora. Ou seja, matou também o Julião. E a obra termina nele, sempre remoendo, sempre remoendo, sempre remoendo o que tinha acontecido. Então, essa era a grande angústia. Mas a maior angústia era um desejo sexual que não foi consumado. Isso aparece em toda a obra. Era o desejo sexual quando ele olhava a vizinhança, quando ele olhava os outros vizinhos dele, que o marido era caixeiro viajante, quando chegavam, ele e a mulher viviam aos gritos lá nas noites de amor, e aquilo ficava na cabeça dele. Tinha uma outra vizinha que era amante de um figurão, que vivia com os lábios vermelhos, ou seja, a vida dele era cercada por desejos sexuais. E ele é um caeté, ele é um selvagem. Né? Então, ele é capaz de matar, de fazer qualquer coisa para cumprir algo que ele deseja. Então, pessoal, nós vamos ver que a obra, né? A obra do Graciliano, ela vai ter de tudo um pouco. Vai passear pelo psicológico, pelo existencial, que é a obra Angústia, passeia pelo social e o metalinguístico, que vai ser a obra São Bernardo,
Opressor versus oprimido, todas. Sempre existe um opressor, sempre existe um oprimido. O Luiz da Silva, ele era um oprimido, que queria ser opressor, e conseguiu ao modo dele. Socialismo versus capitalismo, decadência versus progresso, tradicional versus moderno, criação de feudos. Paulo Honório constrói um feudo. Né? Então, sempre na obra dele, quando existe alguém que dá a ideia de um senhor de terras, que manda na terra, que manda nos outros, nós temos um senhor feudal. Animalização, a gente vê isso de alguma forma no Fabiano, né? Antropomorfismo, que é essa transformação de um ser em outro, o mundo feminino. Quem são as mulheres em Graciliano Ramos? Quem é uma Madalena? Observa que nós temos aqui alguns nomes. Quem é Madalena? Quem é Luísa? Sim, a Vitória, por mais simples que seja. A Marina. Então, sempre existe. Nós temos aqui uma comparação de Madalena e Capitu, que eu falei para vocês, depois eu falo dessa outra parte aqui. Então, e a linguagem escassa, que nós temos ali na obra Vidas Secas. Outra coisa que a gente pode perceber também é o seguinte, Paulo Honório, ele tanto é comparado com Bentinho, os dois escrevem depois de velhos para tentar se entender. Nós temos Paulo Honório e Tieta, Tieta do Agreste, é uma obra de Jorge Amado. Ele já escreve em 1977, é uma obra que ele usa Tieta, uma personagem, para confrontar a imagem da mulher, que é a vitrine do homem burguês. Tieta é uma mulher amoral, de análise, né? Que ela gostava muito, né, da vida sexual desde menina, então ela transava com todos, né, com os cacheiros e tudo mais, cidade do interior, Santana do Agreste. Quando o pai descobre, expulsa a Tieta de casa e ela vai se tornar prostituta, desde a mais da ralé, né, requinguela, da ralé, até chegar à capital e ela se torna dona de um bordel. Mas para a família dela, ela manda cartas dizendo que ela tinha casado com um homem rico e mandava dinheiro para a família. Ela é de uma generosidade medonha. Quando esse homem que ela diz que era marido dela morreu, que na realidade era amante dela, mas ela está muito rica, ela tem uma casa de prostitutas, ela volta para Santana do Agreste. Por que ela volta para Santana do Agreste? Porque ela volta para tentar se entender. Ela quer atar as duas pontas, o passado no presente, mas é impossível unir o passado no presente. A mesma forma que aconteceu com Paulo Honório, a mesma coisa que aconteceu com Bentinho. Então, a literatura, ela conversa com a literatura. É um livro conversando com outro livro. É um autor conversando com outro autor. A literatura, ela não se faz sozinha. O João Cabral de Melo Neto, ele escreveu um poema que é Tecendo Amanhã, que as pessoas leem e não entendem o poema, que ele bota a imagem de um galinheiro. Vocês percebem que eu estou unindo uma obra na outra, né? Ele nem gosta disso, tá? Então, quando ele fala Tecendo Amanhã, ele diz que um galo sozinho não tece o amanhã. Então, ele precisa que um galo grite e lance o grito para outro galo, e esse galo pegue o grito e lance o grito para outro galo. Ou seja, o pessoal diz, isso é uma obra doida, é uma poesia doida. Não, ele está falando do papel da literatura. A literatura, ela não existe sozinha. É preciso que um construa, que o outro mais tarde venha, pega o que ele construiu, vai para frente, e assim a literatura, ela vai nascendo, ela vai amadurecendo, porque cada época tem um pensamento. Cada época tem uma história, cada época tem uma reflexão. É isso aí. Nós vamos ficar por aqui em Graciliano Ramos. Como eu falei, gostaria de falar todas as obras detalhadamente, mas o tempo não nos permite mais. Na próxima aula, nós vamos trabalhar outro autor. Até lá.